Olá, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor e maravilhoso. Você que está chegando aí, você vai participar conosco da palavra de Deus e ela quer que você entenda o que ela diz, aleluia, glória a Deus, santo e maravilhoso é o Senhor. Por isso, Deus, ele usou homens cheios do Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. Glória a Deus. Foi exatamente o homem quem escreveu a palavra, mas direcionado aí pelo poder do Espírito Santo. Então, tudo que o Espírito Santo dizia, o homem escrevia. O primeiro livro da Bíblia é o livro da criação, é onde fala de todas as coisas, como todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Eita glória! E o primeiro capítulo, primeiro versículo é algo impressionante. Olha só, ele diz assim, ó, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Aprenda aí, glória a Deus, aleluia. É necessário nós conhecermos a palavra, conhecermos como ela foi escrita, conhecermos como ela é, amém? Então diz assim, o primeiro capítulo de Gênesis, que é o livro da criação e é o primeiro livro da Bíblia, ele diz assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto, glória a Deus. Então, no começo de todas as coisas, Deus criou os céus e criou a terra, glória a Deus, amém? Tudo que existe fora da terra, vamos dizer que é chamado universo, é chamado céus, glória a Deus, aleluia. Mas aqui há um local aonde está escrito aqui que no princípio Deus, no começo de tudo, Deus criou os céus e a terra, amém? Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós entendemos que o poder de Deus, ele se encontrava aqui dentro desta terra, e mesmo no meio do caos, mesmo no meio da situação difícil, mesmo no meio das trevas, o Espírito de Deus, ele estava presente, porque diz a palavra que ele pairava sobre as águas, glória a Deus. Então, dá para entender, se você tiver um pouquinho de entendimento, um pouco de discernimento, dá para entender que a terra, ela foi criada no princípio e depois ela foi destruída. Por isso que diz assim, ó, Deus, ele realmente, ele não é um ser que cria um caos. O caos não é criado por ele. O caos é criado por uma certa desobediência. Então, mais adiante, a palavra vai dar a entender e vai explicar que nos céus houve guerra, houve batalha lá no céu, pois um anjo querubim ungido se revoltou e achou que poderia ser maior do que o Criador de todas as coisas. Então ele colocou ali um terço dos anjos contra a Deus, glória a Deus. Ele dizia para os anjos, olha, ele não pode ser o único que comanda, ele não pode ser o único que tem poder, eu também posso. Olha só, ele colocou um terço dos anjos a serem desobedientes, a se voltarem contra o Criador. Então houve batalha nos céus, houve guerra nos céus, aonde o arcanjo Miguel e os anjos, meu Deus, obedientes,
batalharam e lutaram contra Satanás, ou se não, contra Lúcifer revoltado e contra o terço de anjos, e eles foram expulsos dos céus, porque a desobediência não pode entrar no lugar santo, a desobediência não pode permanecer aonde há santidade, glória a Deus, ela não existe aonde há santidade, glória a Deus. Então eles foram e precisaram serem jogados dos céus, e aonde foram jogados para a terra, glória a Deus, diz que havia, meu Pai, aí grandes animais, tanto que existiam de verdade, porque muitas e muitas vezes os cientistas, os pesquisadores, os exploradores, eles encontram fósseis de animais gigantes, amém? Então no princípio Deus criou os céus e a terra, ele tinha criado algo em especial, algo, meu Deus, diferente do que foi recriado depois, oh glória a Deus. Então tudo indica que a ciência diz que um asteroide caiu dos céus e destruiu a criação que tinha aqui na Terra. Eles dizem que os dinossauros foram mortos por um asteroide que caiu dos céus, mas nós entendemos, glória a Deus, e a palavra direciona em que foi a estrela que caiu do céu, o asteroide que caiu do céu foi Satanás e seus demônios que foram jogados para a terra, aleluia. É quando houve essa destruição total. Então, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, aleluia. Então o próximo versículo diz assim, ó: disse Deus, haja luz, glória a Deus, e houve luz, aleluia. Então Deus, ele quer trabalhar na nossa vida, Deus quer trabalhar na sua vida, glória a Deus, e ele não consegue trabalhar nas trevas, ele não trabalha nas trevas. Aonde Deus ele aparecer, aonde Deus aparecer, então aparecerá a sua luz, aparecerá aí, ó, a sua presença que traz luz resplandecente. Oh, glória a Deus. Por isso ele disse, haja luz, e houve luz, porque ele começou a trabalhar em uma nova criação, em algo que ele queria fazer novamente, em especial. Oh, glória a Deus. Então ele disse, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Então no primeiro dia apareceu a luz preciosa do Senhor, resplandecente. Essa luz que precisa estar na tua vida, essa luz que precisa estar com você, para que você, aonde você passar, meu Deus, as pessoas que enxergarem, eles vão enxergar algo diferente, vão olhar e vão ver que ali há a presença poderosa do Senhor, amém? Olha só, então, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Glória a Deus. Então Deus trabalha. Deus começou uma nova jornada, uma nova criação, algo que só Ele poderia fazer, e Ele estava fazendo, sabe como? Por meio da sua palavra, por meio do poder que era dado por meio da palavra dele. Então nós vamos ficar assim, ó, no primeiro
primeiro dia e no segundo dia. Glória a Deus. Depois nós continuaremos os outros dias. No primeiro dia ele apareceu e disse: haja luz, e houve luz. Então ele começou a trabalhar. Ele dizia com a sua palavra, e a palavra cumpria e construía. Glória a Jesus. Eita glória. Depois, como havia trevas e havia as águas tomadas no planeta, ele diz: então nós precisamos separar essas águas, porque ele já sabia exatamente o que viria após o segundo dia. Então ele separou as águas e deixou uma porção seca, porque naquela porção ele tinha um propósito para ela. Oh, glória a Deus, aleluia. No próximo vídeo você vai saber qual era o propósito de Deus para aquela parte seca que ele tinha separado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe aí a tua vida, Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Persevera aí, no próximo vídeo você vai saber qual era o propósito da terra seca para o nosso Criador, em nome de Jesus. Amém?